Nessa videoaula estaremos realizando algumas demos com o uso de private em classes em TypeScript. Bom, para isso, vou pedir para vocês abrir aqui o Visual Studio Code. Novamente, vamos criar aqui uma pasta. Vou fechar isso aqui. Vou botar aqui 18 exemplo. Dentro dela, nós vamos criar o seguinte arquivo. Vamos chamar de class private.ts. Vou pegar algum exemplozinho aqui, só para pegar a descrição. Beleza. Vou botar aqui class private. Lembrando que os códigos estão no GitHub. Vocês podem estar vendo aqui no README. E lembrando também que vocês também podem estar usando a documentação do TypeScript, que é muito rica, ela é muito produtiva. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui o primeiro exemplo, que é aquele exemplo que eu falei com vocês, que vai simular aqui um erro ao tentar usar um membro privado fora da classe. Então, vou especificar aqui para vocês. Exemplo que dará erro. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui class produto. Esse produto vai ter dois atributos, sendo um privado, que no caso é o nome do produto, que é do tipo string. E não, vamos botar só um atributo só. Dentro dele nós vamos botar um construtor. Vocês já sabem como tem que fazer. Automaticamente ele já pede para construir, né, esse construtor igual a nome. Ótimo. Vou botar aqui fora. Vamos fazer a chamada da classe new produto. Ele já está dizendo que tem que incluir o nome de um produto. Vou botar aqui o nome teclado e nome. Olha aqui o erro que dá. A propriedade nome é privada e é somente acessível com a classe produto. Então, vocês podem ver que justamente aquilo que eu expliquei para vocês, em tempo de escrita mesmo, como está digitando, até mesmo se a gente tentar compilar esse código aqui, vamos tentar direcionar aqui, 18, ok, vamos dar um dir, encontrou, vamos dar um Ctrl Shift B, para ele gerar um código JS, gerou. Ele vai informar para a gente aqui. Beleza? Bom, esse é um dos erros que apresenta. Tem uma outra maneira também. Por exemplo, vou botar aqui exemplo 1.2. Por exemplo, vou criar aqui uma classe teste, ok? Essa classe teste ela vai receber dois atributos, tá? Vou chamar aqui de string, que recebe string. Acho que não é melhor botar assim, botar str. String que vai ser igual olá. Vocês podem ver, ela é pública por default. Já a segunda, eu vou declarar aqui ela como privada. Ok. Nesse caso aqui também eu não vou botar o construtor, porque vai ser um exemplo rápido. Teste. Vamos tentar executar aqui.
.str e console.log str. Olha o que vai acontecer agora. str2, perdão, obj.str. Ele nem aparece aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu só diminuir aqui. Por quê? Ele está dizendo que, novamente, a propriedade str2 é privada e é somente acessível com a classe teste. Tanto que vocês podem ver, por que eu fiz essa declaração aqui, né? Dessa variável objeto, para justamente vocês verem. Vocês podem notar que quando a gente coloca aqui, ó, um ponto, ele já chama aqui, ó, a propriedade str, mas ele não localiza o str2. Por exemplo, se a gente mudar aqui, ó, e botar ela como pública, vai aparecer os dois. Igual nas outras linguagens, né? Tanto no C#, no Ruby, Python. Então não muda muito o escopo do que é feito nas demais linguagens. Bom, agora eu vou fazer aqui um exemplo que não vai dar erro, vou deixar comentado aqui. E vamos aplicar aqui um novo exemplo, um exemplo executável. Nesse caso, a gente vai estar pegando aqui. Não tenho muito o que explicar, porque são exemplos que vocês mesmos podem notar e observar que são lógicos, né? Um exemplo que vai dar ok. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um exemplo bem legal aqui. Vamos criar uma classe chamada carro. E essa classe nós vamos usar um único método aqui, o private. Ok? Vamos usar aqui, método não, perdão, é atributo. Classe carro, vamos criar um atributo preço. Que vai ser do tipo number. Novamente, vamos usar um construtor. Novamente, vamos fazer a chamada dele. Aí que tá. Nós já sabemos que se a gente fizer isso aqui, new carro, né, vai solicitar ali um preço, vou botar aqui, sei lá, 10 mil reais um carro. Se a gente fizer isso aqui, não vai dar certo. Então, como é que a gente pode acertar isso aqui? Lembra que lá na explicação eu falei que só declaramos o determinado atributo de uma classe como private, ela não poderá ser acessado fora de sua classe. Aí aqui fala também, ó, que o membro da classe externa caso o membro da classe externa tente acessar o membro privado, o compilador lançará o erro, que é o que está acontecendo aqui. Mas como é que a gente pode resolver isso? Lembrando que a gente pode tornar esse atributo acessível uma vez que a gente cria algum método dentro da classe carro. É o que nós vamos fazer agora. Eu vou criar aqui um método, depois eu especifico o que ele vai fazer. Vou botar ele como public, e o nome desse método vai ser desconto do valor do carro. Então, como vocês podem ver, esse método será responsável por dar desconto do valor total de um carro. Então, vamos botar aqui um return this preço menos this ponto preço vezes 0,5. Ou seja, ele vai dar um desconto ali de 0,5%, não sei. Vamos criar aqui também um outro métodozinho, só para poder ficar mais elegante o código. Public informar valor desconto. Aqui é só para poder exibir de uma forma mais elegante. O valor do desconto é. Aqui nós vamos acessar ele. Aqui nós podemos, né? Vamos usar o carro. Beleza? E usar o método desconto
valor carro, no caso esse aqui. Esse métodozinho aqui. Tá dando erro, nós vamos... Ah, claro, porque aqui tá... Sim, claro. Notem que já não vai dar tanto problema. Porque que acontece? Quando você declara um determinado atributo como privado, ele te obriga a criar os métodos dentro da classe. Agora, para executar isso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos passar isso aqui, que vai ser, que eu estou chamando um métodozinho para poder informar o valor do desconto, para poder usar a metodologia do code clean, né? Para não estar passando no final e tudo mais. Vamos jogar aqui carro, ponto. Ele vai mostrar ali que tem dois métodos agora, esse objeto carro. No caso, eu quero chamar o valor do desconto, porque quando a gente está chamando aqui, ele vai vir para cá e depois ele vai vir para cá. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar um Ctrl Shift B. Vamos dar um clean aqui. Opa. Toda vez que vocês forem salvar aqui, independente se for um S, qualquer letrinha que vocês alterarem, sempre dão Ctrl Shift B. Vou limpar aqui a telinha. Vou usar Node e vamos ver. Opa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver por que não está executando aqui. Ah, claro, aqui. Eu não tenho que chamar o desconto do valor, né? Eu tenho que chamar o informar o valor do desconto. Agora sim vai executar. Bom, feito. Vamos dar um Ctrl Shift B de novo aqui. Opa. De novo aqui. O teclado anda muito sensível. Bom, agora foi. Enfim. E apresentou. O valor do desconto aliás, o desconto aqui é de 50%. De 10 mil ele descontou 5 mil reais. Beleza? Então, todas as vezes que vocês forem usar, no caso, um atributo privado, vocês sempre têm que pensar nesses dois conceitos. Vou usar um atributo privado? Ok, beleza. Mas lembrando que você não pode usar ele fora do escopo da classe. Você tem que criar algum método para que te permita usar ele fora da classe. Ok? Bom, na próxima aula eu estarei explicando, não realizando demos, talvez, vamos ver, sobre o uso de atributos, estáticos. E posterior a essa aula de métodos estáticos, estarei falando também sobre atributos abstratos, que você também pode fazer uso de atributos abstratos em TypeScript. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a essa aula, eu acredito que não deva ter, porque esse conceito de atributos públicos, privados, abstratos e até mesmo abstratos são bem comuns na orientação a objetos. Não muda muito, como vocês podem ver no próprio TypeScript. Recomendo altamente para vocês estarem dando uma olhadinha nesse link aqui do site do TypeScript. Tem um exemplo ali interessante de um caso de um atributo privado, quando você tenta fazer uma herança ali com o mesmo atributo que seja privado. Se eles forem diferentes, vou tentar mostrar aqui para vocês rapidamente. Deixa eu tentar abrir aqui o Chrome. Deixa eu ver aqui. Esse exemplo aqui. Deixa eu trazer aqui para vocês. Esse exemplo aqui, ó, que está justamente nessa documentação do TypeScript. Recomendo a vocês a mastigarem a documentação do TypeScript. Ela é muito autoexplicativa, tem bastante exemplos e é bem
bem rica mesmo. Por exemplo, tem esse exemplo aqui que seria bom vocês estarem dando uma estudada, que, por exemplo, quando você faz, ele explica ali que o TypeScript ele é um sistema de tipo bem estruturado, né? Então, quando você tenta comparar, por exemplo, dois tipos diferentes, que os membros possam ser compatíveis, então os tipos eles serão compatíveis, mas caso não seja, ele vai dar problema. Aí, por exemplo, ele cita aqui o exemplo, por exemplo, tem essa classe aqui animal, onde tem um atributo aqui privado name, que é do tipo string, ele faz o construtor, aí ele criou uma outra classezinha que estende de animal, ou seja, tudo que contém na classe animal vai ser recebido também para essa classe Rhino, ok? Aí aqui tem um outro exemplo aqui, por exemplo, ele dentro desse mesmo projetinho, ele criou uma classe empregado, onde ele criou também um atributo privado, nome, mas não estendeu, ou seja, ele não fez herança. Fez o construtor e tudo mais. Aí ele faz as chamadas via variável das classes, para poder chamar, né? Let animal igual a new animal goat, que no caso, acho que é carneiro em português. Aí ele criou aqui o Rhino, esses dois aqui vai executar normalmente, esse aqui não. Por quê? O que vai acontecer? O próprio Visual Studio Code, ou até mesmo o TypeScript, ele vai dizer, olha, empregado empregado não é compatível com o animal, porque ele não está se estendendo, ou seja, ele não é compatível. O atributo, por mais que seja igual, você vê, tanto animal aqui está declarado como atributo name, né, no caso nome, como privado, e empregado também como privado como nome também, por mais que estejam os mesmos declarações de atributo, mas vai dar como não compatível. Por quê? Porque você não está fazendo uma herança aqui. Herança a gente ainda vai ver ainda, que vai ser um dos últimos tópicos, se não me engano, não, o penúltimo tópico que eu vou estar falando, que depois de classe eu vou estar falando sobre herança, depois sobre interfaces. É bem parecido para quem programa em Java, sabe que essa palavra reservada no Java, ela significa que você está, enfim, fazendo uso de uma herança, embora no C#, se não me engano, são 2 pontos. E aqui vim explicando detalhadamente por que disso, né? Por que isso aconteceu, tá? A gente vai estar falando também alguma coisa sobre o Protected também, mas só falar também, porque é muito parecido com o uso do Private também. E eu vou estar tentando ver alguma coisa também com vocês a respeito de estáticos e abstratos, mas coisas assim, tipo, nada, usando demo, só realmente uma aula teórica, tentando abranger esses 3 métodos, que no caso que falta, no caso o Protected, o Abstrato e o Static. E caso vocês tenham dúvidas, vocês podem estar entrando em contato comigo a hora que vocês quiserem, deixando as suas dúvidas aqui na plataforma. E lembrando que o código está disponível no GitHub. Ok? Vejo vocês na próxima aula. Abraços. Tchau, tchau.